Olá a todos, vamos seguir em frente com o nosso estudo de Kitzur Haneruch. A gente chega agora em mais uma midá, mais uma virtude, mais uma característica que não devemos ter, pelo contrário, devemos buscar o caminho oposto. Fala o Kitzur Haneruch, Vechen akas imidara meod veraui ladam leitrachek memeina meod. Assim também a raiva, não somente o orgulho é uma característica que a gente deve evitar ao máximo e ir para o extremo contrário, assim também a raiva, o nervosismo, é uma virtude, é uma midá que a gente deve buscar ao máximo se afastar dela. Existe uma certa discussão se existe lugar para raiva ou não existe lugar para raiva. O Messias Echarim, por exemplo, traz que não tem lugar para raiva no judaísmo. A pessoa deve chegar numa situação em que nem aparece no coração dele o nervosismo completamente. Já o Rav Kook Naya fala que a priori não, porque a gente encontra que a Kadosh Baruch Hu, ele fica nervoso todo dia. Aparece na Gemara Masechet Brachot que existe um momento do dia, um momento mínimo, mas de qualquer jeito existe um momento no qual a Kadosh Baruch Hu fica nervoso. A Gemara fala que esse momento é um momento que não é nem um segundo por dia, quer dizer, é meio segundo por dia ou até menos do que isso, quer dizer, um momento mínimo, mas de qualquer jeito ele é existente. Mas, mesmo de acordo com o Messias Echarim, mesmo que exista a necessidade de haver raiva, o Messias Echarim, ele está preocupado que às vezes a pessoa não vai conseguir colocar essa proporção no caminho correto. Então, mesmo que a gente dê espaço para raiva, mesmo que na teoria existe lugar para raiva dentro da pessoa, a raiva obviamente contra coisas que são erradas aos olhos de Akadosh Baruch Hu, mesmo assim o Messias Echarim fala que é melhor evitar essa midá completamente. Assim escreve também o Kitzur Haneruch, Ve'argil et atzmo shelo yichas afilo al davar sheraui lichos. A pessoa ele deve se acostumar a não ficar nervoso nem sobre coisas que ele deveria ficar nervoso, ou seja, as coisas que realmente deveriam gerar esse sentimento de raiva, a pessoa tem que se esforçar ao máximo para nem sobre isso ficar nervoso, porque a raiva ela tem a capacidade de se espalhar dentro do coração do ser humano, mesmo quando ele não quer. Então é muito difícil usar ela somente na dosagem correta. ואם צריך להטיל אימה על בניו ובני ביתו, יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי להסרם, ותהא דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. Embora exista uma função educativa na raiva, às vezes você precisa dar uma bronca, você precisa gritar com uma criança para colocar ele no caminho correto. Fala que que devemos usar o que é chamado de kaspanim, somente no rosto, somente na face, ou seja, da boca para fora, usando a expressão em português, a pessoa está nervosa, mas dentro dele, no coração, na cabeça dele, ele está completamente tranquilo. Então, embora ele demonstre raiva, para assustar, para amedrontar os filhos e colocar eles no caminho correto, mesmo assim, dentro dele, ele está completamente tranquilo. אמר לאליהו לרב יהודה אחוה דרב סילה חסידה, לא תרתח ולא תחתי, לא תרבי ולא תחתי. A Gemara conta que certa vez Rav Yuda, irmão de Rav Sala Hassida, ele encontrou com Eliyahu Hanavi e ele perguntou para Eliyahu Hanavi, olha, o que que eu faço para evitar o pecado? O que eu posso fazer? O que que eu devo me esforçar para que eu nunca peque? O que que leva a pessoa ao pecado? E Eliyahu Hanavi falou para ele duas coisas. Falou, olha, tem duas coisas que as pessoas acabam fazendo durante a vida que levam ele ao nervosismo, levam ele ao pecado. O primeiro é a raiva e o segundo é o vinho. Uma pessoa que fica com muita raiva, uma pessoa que fica nervosa, ele tem uma grande tendência a pecar. Porque a raiva, e assim também o vinho, eles tiram a cabeça da pessoa do lugar. Geralmente a pessoa evita o pecado porque ele está com a cabeça no lugar, ele tem os valores dele, ele tem total consciência do que é certo e do que é errado. Porém, através do vinho, que a pessoa perde a consciência, e através da raiva, que é um sentimento muito forte, ele acaba sobrepondo o racional da pessoa. Então, tanto a raiva quanto o vinho podem fazer a pessoa acabar pecando. Então, fala Eliyahu Hanavi para Rav Yuda, olha, se você quer evitar o pecado, se quiser evitar de fazer coisas erradas, tem que tomar cuidado com duas coisas. Uma com o vinho, porque ele tira a consciência do ser humano, o racional, e consequentemente você pode acabar fazendo algo errado. E a outra coisa que leva a pessoa a perder a consciência, perder a noção, é a raiva, um sentimento extremamente forte, que durante a raiva a pessoa pode acabar fazendo coisas que geralmente ele não faria. Se ele tivesse em plena consciência, se ele tivesse prestando atenção no que ele estava fazendo, ele nunca faria isso, ele nunca falaria coisas do jeito que ele falou. Então a raiva, ela acaba deixando de lado
os valores e a consciência da pessoa, ele pode acabar pecando. Então aqui a gente vê também que a midá, essa característica de raiva, ela é prejudicial para a pessoa também no quesito espiritual. Od amru raboteinu zichron livracha, kol hakoes כאילו עובד עבודת אלילים וכל מיני גיהינום שולטים בו שנאמר והסר כעס מלבך והעבר רע מבשריך ואין רע אלא גיהינום שנאמר וגם רשע ליום רע. Outra coisa que Hazal falaram, que a pessoa que ele fica nervoso, alguém que fica com raiva, é como se ele fosse idólatra. Hazal viram na pessoa nervosa alguém que ele é como idólatra. Num sentido, significa o seguinte, a pessoa que ele está disposto a ficar nervoso e seguir a vontade do Yetzer Hara, o Yetzer Hara, a inclinação negativa da pessoa que quer levar ele a ficar nervoso, se ele escuta o Yetzer Hara em vez de escutar a Kadosh Baruch Hu que diz para ele ter calma, então é como se ele estivesse fazendo idolatria, ele largou a vontade de Kadosh Baruch Hu, ele está seguindo a vontade do Yetzer Hara dele. Mas tem um outro lado, que explica por que isso é ligado com idolatria. Idolatria significa a crença de que existem outras forças no mundo que não a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, o que é idolatria? Acreditar que nem tudo que acontece com a pessoa, nem tudo que acontece no mundo vem diretamente de Kadosh Baruch Hu. Isso vem de algum outro lugar, de alguma outra fonte de força que existe no mundo. Alguém que fica nervoso, por que as pessoas tendem a ficar nervosas? Porque existe uma diferença, o nervosismo vem da diferença entre a expectativa e a realidade. Quando a realidade não é do jeito que eu queria, quando as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava, ou seja, a realidade não aconteceu como eu estava planejando, a pessoa acaba ficando nervosa. Ou seja, o que significa? Existe a realidade, que é o que eu gostaria que fosse, existe a realidade que é a vontade de Akadosh Baruch Hu, que as coisas aconteceram, existe a minha expectativa. No momento em que eu fico nervoso, significa que, olha, eu estou meio que falando para Akadosh Baruch Hu, olha, a realidade como você criou, a realidade como ela se encontra agora, não é o que eu esperava, você está errado, eu estou certo. Então, de certa forma, a raiva, quando a pessoa fica nervosa porque ele não vê a realidade acontecendo do jeito que ele esperava, ele meio que está falando para Akadosh Baruch Hu, olha, a minha expectativa era outra, você está errado. Então, aqui a gente vê que a raiva é ligada também com a idolatria. Já a pessoa que tem emuná, já a pessoa que acredita em Akadosh Baruch Hu, quando acontece algo que não é como ele esperava, não é do jeito que ele queria, ele se fortifica em emuná, ele pensa, olha, eu gostaria diferente, mas Akadosh Baruch Hu quis dessa forma, então é assim que é, é assim que vai ser. E, consequentemente, isso tira a raiva do coração da pessoa. Outra coisa falou que kol minei geinom sholtim bo, vem sobre a pessoa vários geinom é inferno, mas quer dizer, a pessoa ele passa por muitos sofrimentos. A raiva traz outros sentimentos, outras situações que pioram a situação da pessoa. Balei kas en chayem chaim, as pessoas que têm raiva, não só alguém que ficou nervoso uma vez ou outra, alguém que ele é balei kas, alguém que ele é nervoso constantemente, a vida deles não é vida, eles estão o tempo todo nervosos, preocupados, bravos, não conseguem aproveitar a vida. O sentimento de raiva toma controle deles a ponto de que outros sentimentos como prazer, felicidade, tranquilidade não conseguem nem aparecer no dia a dia. Isso faz com que a vida dele não seja prazerosa. Por isso, falaram nossos sábios, assim traz o Kitush Haneruch, que a pessoa deve se afastar da raiva, mesmo de coisas que ele deveria ficar nervoso com isso. É melhor não ficar nervoso, é melhor ser, de certa forma, um pouco apático do que ficar nervoso. O nervosismo é uma das midot, uma das características da qual a gente deve se afastar para o outro extremo, e não procurar o caminho do meio. Vezoi derech hatová, derech hatzadikim, esse é o caminho dos tzadikim. Shem aluvim veinam olvim, shomim cherpatam veinam meshivim. Esses tzadikim, eles são aluvim veinam olvim, se eles são criticados ou se alguém atinge eles de alguma forma, eles não devolvem. Shomim cherpatam veinam meshivim, se alguém fala mal deles, alguém envergonha eles ficam quietos, ficam na deles. Osim me'ahavá usmechim veisurim, eles fazem tudo com amor e não se incomodam, eles ficam bem com qualquer coisa difícil que tenha na vida, eles veem isso como desafio e não como motivo de raiva. Essas pessoas que eles têm essa força de não ficar nervoso, de não ficar bravo, deixar passar, ficar em silêncio, essas pessoas, aparentemente,
aparece na Gemara são as pessoas que a Kadosh Baruch Hu gosta, são as pessoas que a Kadosh Baruch Hu ama, porque essas pessoas estão dispostas a abrir mão e deixar quieto, mesmo que alguém gritou, mesmo que alguém buzinou para ele na rua, ficar quieto nesse momento é uma das maiores midot que a pessoa pode ter, a ponto de que a Gemara fala que o mundo inteiro sobrevive, o mundo inteiro continua em frente por causa de pessoas assim. E mais ainda é conhecido, uma escola especial que alguém passou por uma situação dessas em que ele foi prejudicado, falaram mal dele em público, gritaram com ele ou algo do tipo. Se ele fica quieto, ele não responde, essa pessoa, nesse momento, ele tem uma força muito grande de dar brachot. Existem várias e várias histórias de pessoas simples, pessoas comuns que passaram uma situação dessas e preferiram ficar quietos numa discussão, e biscuit isso, eles tinham uma força muito grande de dar brachot para outras pessoas, para casarem, terem filhos, para a saúde, para o que seja. Então, esse é uma outra maneira, na verdade, de fortificar essa questão. A pessoa saber que ao ficar quieto ele não está perdendo, ele está ganhando. Geralmente quando alguém grita com você, você quer gritar de volta, porque senão você perde, você ficou do lado fraco, vai todo mundo te desprezar. Mas pelo contrário, saber que a pessoa que ficou quieto numa discussão, a pessoa que deixou passar, que ele abriu mão, essa é uma das midot, é um tipo de pessoa que a Kadosh Baruch Hu ama e dá para ele a força de dar brachot para outras pessoas. Então ficar quieto, pelo contrário, você não está perdendo, você está ganhando.